Bom dia, bom dia! Que bom ter você aqui comigo. Mais um despertar. Hoje o despertar de número 54. Que bom ter a sua presença aqui comigo. Quero falar hoje com você. Sabe aquele momento que você passa que parece que Deus te esqueceu? Parece que as promessas de Deus não vão se cumprir? É sobre isso que eu quero falar com você. Por isso eu peço, fique comigo até o final, porque esse vídeo vai tocar o teu coração e vai abrir os teus olhos para aquilo que está acontecendo. Que Deus te abençoe. Vamos para o vídeo? Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler o verso de número 13 até o versículo de número 16. Olha só o que diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Gente, a gente está falando aqui de uma situação logo após a crucificação de Jesus. Havia passado ali 3 dias, esse era o 3º dia na verdade. Nós estamos falando aqui de 2 seguidores, 2 discípulos de Jesus. 2 discípulos que aguardavam ali em Jerusalém a ressurreição de Jesus. E como que para eles nada tinha acontecido, então eles voltaram para a sua casa, foram para a sua aldeia, ali tristes, desanimados. Mas a palavra do Senhor nos fala que quando eles estavam voltando, conversando, discutindo, aquele diálogo entre os 2 ali seria, puxa vida, a gente pensou que Jesus ia ressuscitar. Nós pensávamos que ao 3º dia ele ia sair daquele sepulcro e agora nada. E eles estavam ali voltando para suas casas. Gente, a realidade muitas vezes tenta impedir aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. A realidade muitas vezes tenta vedar os teus olhos para que vocês não consigam enxergar o que Deus já está fazendo. A palavra do Senhor nos diz que quando eles estavam andando, discutindo sobre esse assunto, sobre o que estava acontecendo, desanimados, o próprio Jesus se aproxima deles. Interessante que Jesus começa a caminhar com eles e eles não conseguem perceber que Jesus estava ali com eles. O verso de número 16 fala que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E quantas vezes acontece isso com a gente? Você passa, enfrenta uma situação, talvez você que está me assistindo agora está enfrentando uma situação difícil, a ponto de pensar que a promessa de Deus não vai se cumprir sobre a sua vida. A ponto de pensar que Deus se esqueceu de você. Esses 2 discípulos estavam dessa maneira. Voltando desanimados, eles estavam aguardando ali juntamente com todos os discípulos a ressurreição de Jesus. Talvez eles imaginavam ali que Jesus entraria naquele cenáculo ali. Mas a verdade é que foi passando as horas e eles não aguentaram mais esperar. Levantaram, falaram, quer saber? Acho que Jesus não vai aparecer mais não. Acho que Jesus não vai ressuscitar não. Vamos para nossa casa. Quantas vezes as pessoas fazem assim? Quantas vezes por conta de um problema, uma dificuldade, você joga tudo pro alto e fala, esse negócio não é para mim não. Acho que Deus não está comigo não, acho que Deus esqueceu de mim. E você desiste e volta para a tua casa. Quando esses 2 discípulos estavam voltando para sua casa, Jesus apareceu e andava com eles. Jesus falava com eles, mas eles não conseguiam perceber que era o próprio Jesus. Da mesma forma com você. Esse problema, essa luta, essa dor que você está enfrentando te fez ficar insensível a ponto de não conseguir ouvir nem sentir o próprio Jesus falando com você. E eu tenho certeza que Ele fala com você. Tanto é que esse vídeo chegou até você com uma resposta dele dizendo,
Eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te desamparei. Só que às vezes ficamos presos nos nossos problemas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades e não conseguimos perceber que Ele está perto de nós. E eu quero dizer para você, você que se sente tão só, você que por conta desse problema, dessa luta que você está enfrentando, não consegue sentir a presença de Deus na sua vida, eu quero dizer para você agora, Ele está tão perto de você, mas tão perto, que nem a tua própria roupa está mais perto de você do que o próprio Deus está perto de você. E é isso mesmo. Ele está com você. Ainda que o momento que você esteja enfrentando faça com que os seus olhos fiquem vedados, mas eu quero dizer para você, Ele nunca te deixou e Ele tem te sustentado. Quando Jesus chega para ele e pergunta, do que vocês estão falando? Um deles para e diz, você é o único aqui que não sabe o que está acontecendo? O verso de número 17 fala que eles pararam com os rostos entristecidos, falando, mas como assim? Todo lugar está falando aqui sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Jesus começa então a perguntar a eles. Eles começam a dizer, olha, algumas das mulheres foram ao sepulcro e viu que a pedra estava removida. Voltaram, falaram para nós que tiveram uma visão de um anjo, mas ninguém viu ele ainda. Como se estivesse dizendo, olha, eu só acredito vendo. Gente, Jesus chama a atenção deles. Começa a explicar, olha, como que vocês é difícil de entender. Como o coração de vocês estão tão duro para compreender aquilo que Deus está fazendo. E então Jesus começa desde Moisés, os profetas, a falar de tudo aquilo que ele deveria sofrer, padecer naquela cruz. Esses discípulos, a última imagem que eles tinham de Jesus era de um Jesus preso numa cruz, um Jesus impotente, um Jesus que não podia salvá-los. E eles esperavam ansiosamente o terceiro dia, mas como que as horas foram passando e eles não viram Jesus, então eles desanimaram. Mas Jesus já havia ressuscitado. Conforme a palavra de Deus ensina, Jesus havia ressuscitado logo no primeiro dia da semana. O anjo removeu aquela pedra, Jesus saiu daquele sepulcro. E o próprio Jesus, ressuscitado, ressurreto, estava com esses dois seguidores dele, esses dois discípulos, andando, falando com eles, e eles não perceberam. Quando já estava escurecendo, eles gostando ali da conversa com Jesus, embora os olhos deles estavam fechados, eles não perceberam que era Jesus. Eles convidam Jesus para poder entrar na sua casa. Quando Jesus ali entra, Jesus parte o pão e os olhos deles se abrem e Jesus desaparece da frente deles. Pessoal, eu sei que a luta que você está passando talvez seja um dos piores momentos da sua vida. Essa situação que você está enfrentando, eu sei que não é uma situação fácil. Mas a circunstância quer fazer com que você se torne cego, a ponto de não ver, a ponto de não sentir mais Jesus. Mas Ele está com você, porque a palavra dele não volta vazia. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nunca te abandonou. Eu sei que esse momento, esse cenário, parece que não tem mais jeito, não tem solução, mas Deus está com você. Ele está andando com você, Ele está falando com você. Então somente deixe Ele entrar no seu coração e os seus olhos serão abertos para que você possa ver que realmente Deus está com você. Essa palavra não é para poder te confrontar e muito menos te entristecer, pelo contrário. Essa palavra é uma palavra de consolo. Eu vim até você através desse vídeo para trazer essa resposta de Deus para a sua vida. Ele nunca te abandonou. Ele jamais te desamparou. E Ele está com você. Abra os teus olhos e veja o que Deus já está fazendo. Não é o que Ele vai fazer, mas é o que Ele já está fazendo.
sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra. Você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha aí, deixe o seu comentário. Eu creio nas promessas de Deus. Faça isso como um ato profético. Você que talvez está enfrentando essa situação, que não sabe como fazer, talvez se sentiu, até mesmo como se Deus tivesse esquecido de você, escreva no comentário: eu creio nas promessas de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e lembre sempre, fique com Deus.